O Pai e o Filho, a glória de Deus revelada em Cristo. Ao longo da história cristã, desenvolveu-se o chamado dogma da Trindade, que afirma existir Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Três pessoas coeternas e colocadas no mesmo nível. No entanto, quando voltamos diretamente às Escrituras, percebemos que certas expressões amplamente usadas na teologia tradicional não aparecem da mesma forma no texto bíblico. Não encontramos, por exemplo, os termos Deus Filho ou Deus Espírito Santo, mas sim Filho de Deus e Espírito de Deus. Essa diferença não é apenas gramatical, mas teológica. A Bíblia apresenta um relacionamento claro entre duas pessoas centrais, o Pai e o Filho. Esse vínculo é constantemente destacado nas cartas apostólicas, onde os apóstolos saúdam as igrejas mencionando Deus o Pai e o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo nos diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E ainda, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Em diversas passagens, vemos que Deus é apresentado como o Pai de Cristo e também como Deus de Cristo. Isso revela um relacionamento real, não apenas simbólico. Jesus mesmo declarou após a ressurreição: subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. João 20:17. As Escrituras mostram que o Filho veio do Pai, foi enviado pelo Pai, viveu em obediência ao Pai e, ao final, entregará o reino ao Pai. Há uma perfeita harmonia, mas também uma ordem clara nesse relacionamento. Antes de se fazer carne, o Verbo era Deus, João 1, verso 1. Ele era sim semelhante ao Pai, pois em Filipenses 2, verso 6 nos diz, subsistindo em forma de Deus, em semelhança de Deus, e mesmo assim, ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Então, antes de vir à Terra, o Filho estava na forma e autoridade de Deus. Ele era semelhante ao Pai em glória e natureza. Isso não fala de independência, mas de semelhança. O Filho refletia perfeitamente o caráter e a glória do Pai. Ele não precisou usurpar nada, ele recebeu tudo do Pai. Mas quando ele veio à Terra, ele se tornou semelhante a quem? Paulo nos diz que ele se esvaziou e tornou-se forma de servo, tornando-se assim semelhante aos homens. Aqui está o coração do Evangelho. O Filho se esvaziou. Ele não viveu entre nós como um Deus disfarçado, mas como um homem verdadeiro, dependente, tentado e obediente. Ele viveu como nós devemos viver, confiando totalmente no Pai. Essa verdade torna sua vitória ainda mais gloriosa. Mas precisamos confessar que Jesus Cristo veio em carne? 1 João 4,2 nos diz: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E ainda diz: aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele. A confissão central da fé apostólica não era uma fórmula filosófica, mas uma verdade viva. Jesus veio em carne. Jesus é o Filho de Deus. E tudo isso para a glória de Deus, pois Paulo diz que toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas quem fazia então as obras? O Filho mesmo diz: o Filho de si mesmo nada pode fazer. E ainda, o Pai que permanece em mim é quem faz as obras. Cristo viveu em total dependência do Pai. Os milagres não eram independentes, eram o Pai operando através do Filho. Pedro nos diz isso que Deus realizou por intermédio dele. Atos 2, verso 22. Isso revela uma perfeita unidade de ação, o Pai operando no Filho. Agora, o que Jesus tinha e o que ele amou e odiou? Ele nos diz em Lucas 4,18, o Espírito do Senhor está sobre mim. E Hebreus 1,9 nos diz que ele amou a justiça, ele odiou a iniquidade, por isso Deus o ungiu com um óleo de alegria mais do que a seus companheiros. Além do poder de Deus estar sobre Cristo, o Pai o ungiu mais do que seus companheiros. A fonte é sempre o Pai. O Filho recebe e manifesta. E qual é o desejo dele para todos nós? Efésios 3,19 diz, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus.
e ainda para que vos torneis participantes da natureza divina. Aqui está algo maravilhoso. O que Cristo recebeu, nós também somos chamados a receber. Assim como ele viveu pelo poder do Pai, nós também podemos viver. Ele mesmo prometeu: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. E com verdade, os apóstolos realmente fizeram. Mas o poder que estava sobre ele está disponível sobre todos aqueles que creem. Após a ressurreição, ele mesmo declarou: foi-me dada toda a autoridade. Ora, em Atos 2,36 é dito que Deus o fez Senhor e Cristo. Veja que o Pai exaltou o Filho e deu a ele toda a autoridade nos céus e na terra. Assim, o Filho é Senhor para a glória de Deus Pai. Mas de que maneira podemos negar o Pai e o Filho? Segundo o dogma da Trindade, o Filho não é verdadeiramente filho, mas apenas recebe o título de Deus Filho. E se não há filho, também não há pai. Porém, 1 João 2:22 e 23 nos diz: aquele que nega o filho também não tem o pai. A fé bíblica é centrada nessa relação: um pai verdadeiro, um filho verdadeiro. Negar essa relação é enfraquecer o próprio evangelho. Assim, ao meditar nas Escrituras, nos levamos a um Deus que é Pai, um Filho que foi gerado, um Filho que se esvaziou, um Filho que viveu como homem, um Filho que foi exaltado, um poder disponível para nós hoje. Cristo venceu como homem cheio do Espírito do Pai, e o mesmo poder que o sustentou está disponível a nós. Ele sempre foi e sempre será o Filho de Deus, e nós somos chamados a participar dessa vida. Que nossa confissão seja simples e bíblica. Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Senhor, e toda glória pertence ao Pai. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém.